Oi, professor, tudo bem? Essa é a apresentação do trabalho 2 do RA2 e eu vou começar falando sobre a parte do código referente à estrutura do grafo C. H, do grafo H, professor. Bom, na estrutura do grafo H, cada ponto tem um identificador único. Suas coordenadas x e y e os nomes das ruas são associadas a ele. E esses dados, eles ajudam a identificar a localização do ponto no espaço. A estrutura conexão define uma conexão entre dois pontos. Ela armazena o identificador do ponto de origem e do destino, além do nome da rua que conecta esses dois pontos. Então, as ruas são as ligações entre os pontos no grafo. E a estrutura grafo é onde todo grafo é armazenado. Ela tem arrays para armazenar os pontos e as conexões. E também conta quantos pontos e conexões existem no grafo. Na parte do código gerador C, tem duas funções, ler pontos e ler conexões, que leem os dados dos arquivos de pontos e conexões e aí preenche a estrutura do grafo. Depois, os dados são salvos em um arquivo binário com a função salvar grafo binário, usando o comando fwrite, que daí garante que os dados do grafo possam ser carregados e reutilizados sem precisar ser lidos do arquivo toda vez. A função carregar grafo binário no arquivo grafo-c é responsável por carregar os dados do grafo a partir de um arquivo binário, utilizando a função fread para ler o conteúdo do arquivo e armazená-lo na estrutura do grafo. Isso vai permitir que o programa acesse rapidamente os dados do grafo sem precisar recarregá-los do arquivo de texto original a cada execução. No arquivo Dijkstra.c, a gente vai ter a implementação do algoritmo de Dijkstra. A função calcular a distância é responsável por calcular a distância entre dois pontos no grafo, utilizando a fórmula da distância euclidiana. Ela é fundamental porque o algoritmo de Dijkstra precisa dessa informação para determinar o custo do caminho entre dois pontos. E a função menor caminho é a função que o algoritmo de Dijkstra vai ser implementado. Ela é responsável por encontrar o menor caminho entre o ponto de origem e o ponto do destino no grafo, utilizando as distâncias calculadas entre os pontos e as conexões. O arquivo main.c é o programa principal que vai realizar a interação com o usuário. Então, o programa ele vai começar verificando se o arquivo binário foi passado como argumento na execução, e se o número dos argumentos não for o esperado, ele vai exibir uma mensagem de erro com o formato correto de uso. Se o arquivo binário ele for fornecido corretamente, o programa ele vai carregar o grafo, chamando a função carregar grafo binário, que a gente já explicou. Ele vai ler os dados do arquivo e vai armazenar na estrutura grafo. O programa ele também vai solicitar que o usuário forneça o ponto de origem e o ponto de destino. Isso é feito utilizando as funções scanf para capturar os caracteres de origem e destino representados nos pontos do grafo. Após capturar o ponto de origem e destino, o programa ele vai chamar a função menor caminho, que vai calcular o menor caminho entre os dois pontos, utilizando o algoritmo Dijkstra. Se tudo correr bem, o programa ele vai retornar com sucesso. No caso contrário, ele vai informar o erro e como que o programa deve ser executado corretamente.